Boa tarde a todos e todas. A gente agora vai começar com a palestra, o título é Mulheres Cientistas em Tempos de Pandemia, com a professora e doutora Jaqueline Leta. Ela é chefe do Programa de Educação, Gestão e Difusão em Ciência do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, onde tem vínculo de docente associada. Jaqueline, seja muito bem-vinda. A gente espera poder contar com você em outros eventos também, com outras participações. Você aqui está entre amigos e é um prazer recebê-la aqui. Tá? Fique à vontade. E a gente está dando início à sua palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para todos que estão assistindo. Bem, boa tarde a todos e todas, Shirley, a toda a organização desse evento, né? Vocês estão aí à frente desse evento nesse momento ainda tão crítico, né? A gente conversava há pouco sobre isso, que a gente está passando há meses dentro de casa, tentando manter as atividades remotamente, né? Então, poderíamos estar todos aí, né? Usufruindo do espaço físico e interagindo presencialmente, mas estamos agora tão distantes, né? Mas, então, eu agradeço enormemente o convite, né? Vai ser uma conversa, realmente, eu preparei pouquíssimos slides, eu não tenho, acho que o legal talvez seja a gente trazer a discussão e conversar mais, né? Muito brevemente, eu sou bióloga, né, eu tenho uma graduação em biologia, depois eu acabei entrando para o Instituto de Bioquímica, fui trabalhar com o professor Leopoldo Demente, que foi o grande mentor do Instituto de Bioquímica, né, ele foi o fundador, né, e aí, trabalhando com ele, num dado momento, eu deixei a bancada, a gente fala isso, né, deixei as pipetas, e a calcia-TPase, que era essa proteína, a Margarete sabe bem, né, Margarete? E fui me envolver com uma outra, né, com uma pesquisa que tinha um outro olhar sobre a ciência, né? Um olhar sobre a ciência, sobre o fazer da ciência. Então, já desde o finalzinho dos anos 90, na verdade, antes um pouquinho, né, eu venho aí trabalhando e olhando para a comunicação científica, né? A comunicação científica como um produto do fazer da ciência, né? E, mais especificamente, né, dentro dessas minhas grandes questões, eu sempre tive muito interesse em entender como que é a participação das mulheres, né, nesse produto que vem da ciência. Né? Então, eu me deparei aí já com uma vastíssima literatura, né, muito específica desse campo, assim, muito grosseiramente falando, que é da ciência da informação, né, porque a gente está falando de uma informação específica, que é a informação científica, mas também tem aí uma literatura gigante, né, que está ali no campo das ciências sociais, né, porque a gente acaba tratando de uma problemática que é específica, no meu caso, né, da ciência, mas que pode ser tratada de uma forma mais ampla, né, que são as inúmeras desigualdades que existem de gênero, né, que existem na sociedade, né, em todas as atividades. Na ciência não é diferente. Então, o que eu vim falar hoje para vocês, o título talvez, depois eu me dei conta, o título da minha palestra não dava muita direção do que eu ia falar sobre as mulheres, né, então, o que é das mulheres cientistas que eu vou falar, né? Então, eu vou focar nessa questão das desigualdades. Vou trazer algumas ideias, né? Para depois a gente abrir e a gente conversar um pouco. Então, eu posso compartilhar a tela, Shirley? Acho que eu posso, né? Vamos ver se vai dar tudo certinho. Espera aí que eu fiz errado. Ele está aberto aqui, por que ele não quer aparecer para mim? Ele não está aparecendo para mim, curioso, porque está aberto. Eita. A gente não testou antes, porque eu faço sempre isso aqui. Eu acho, agora apareceu, pronto. Então, vamos lá.
Então, esse é o título, né? Mulheres cientistas, né? Em tempos de pandemia. A Shirley já me apresentou, sou professora associada do Instituto de Bioquímica Médica, Leopoldo Mendes, que eu falei para vocês, né? Ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e agora, mais recentemente, o Instituto foi rebatizado e o nome dele foi incorporado ao Instituto, tá? Então, muito obrigada novamente aos organizadores desse super evento aí, de vocês, né? Então, é muito bacana estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, eu quero, antes de trazer alguns dados, eu queria só situar alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? Então, tem sempre uma confusão sobre conceitos muito básicos, né? Sexo ou gênero. Sobre o que eu vou tratar aqui com vocês? Eu estou falando de sexo ou gênero. Bem, a gente acho que pode ser óbvio falar, mas o sexo vai ter sempre esse componente biológico, né? Então, é homem ou mulher sobre o ponto de vista biológico. Já o gênero é uma discussão que não está envolvendo o aspecto biológico, né? Mas, sobretudo, o aspecto psicológico, cultural e social. Tá? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, né? É como homens e mulheres, mais especificamente mulheres, como que elas, né, por serem mulheres, né, socialmente identificadas como mulheres, acabam entrando como cientistas, né, acabam sofrendo com alguns preconceitos, algumas desigualdades, tá? Só que o dado que eu trago para vocês, e o dado que qualquer pesquisador vai levantar, vai ser sempre sobre sexo, né? Porque a gente vai trabalhar com esse sexo binário, se é homem ou mulher, não é? Então, lá no nosso currículo Lattes, eles perguntam isso, se é homem ou mulher, né? Então, a maior parte dos dados, talvez, eu ia chutar um número aqui, mas 99% dos dados vai trabalhar sempre com esse sexo binário. Então, é uma discussão de gênero, mas que está levantando e está se pautando em dados de sexo, tá? Uma outra conceituação importante tem a ver com a segregação, né? O que a gente pode pensar em exclusão também. Então, na ciência, mas também a gente poderia pensar em outros tipos de segregação, mas na ciência a gente vai encontrar pelo menos 3 tipos de segregação: a institucional, a territorial e a hierárquica. A segregação institucional é essa, né? São as instituições que excluem as mulheres daquele ambiente, tá? Então, se a gente pensar, há muito pouco tempo atrás, na nossa história, as mulheres eram proibidas de acessar e entrar nas universidades, né? A primeira instituição da ciência, que a gente pode pensar dessa forma, que foram as sociedades, as academias de ciência, elas não permitiam mulheres, tá? Então, isso perdurou alguns séculos, tá? Aqui eu estou trazendo essa informação sobre a Universidade de Harvard, que é talvez a mais prestigiada do mundo, né, ou uma das mais, né? A primeira professora de química da universidade, ela foi contratada em 1989. A gente está falando agora, né? É super recente isso, tá? Então, o quadro de docente da química era todo de homens. E a gente se pergunta, não tinha mulheres químicas, né? Existiam, mas a universidade não contratava, essa e tantas outras. Mas isso é coisa do passado, será que é mesmo? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, um dos colégios mais conceituados do Rio de Janeiro, que é o Colégio São Bento, proíbe mulheres, meninas, tá? O corpo docente tem mulheres, algumas mulheres atuando como professoras, mas as mulheres são proibidas, né, de frequentarem aquele ambiente como alunas, né? Então, acho que a gente está ainda convivendo com esse tipo de segregação, né? A territorial é importante também, dentro da ciência, que tem a ver com a presença ou ausência, né, de mulheres. A gente pode pensar de homens também, mas no nosso caso é mulheres. A gente está tratando das mulheres nas disciplinas, né? Então, a gente sabe que
dependendo da disciplina ou da grande área, né, você vai ter mais mulheres ou menos mulheres ou zero mulheres, né? Então, essa ocupação desses territórios, né, desses campos científicos, ela tem sido alvo também de muita discussão, muito levantamento de dados, tá? E aqui eu trago um dado muito rapidamente para vocês, que é deixa eu abrir aqui, que é dos Estados Unidos, em dois momentos, em 93 e 2003, tá? Em grandes, não são nem áreas, né, mas a gente pode pensar grandes áreas, tá? Então, aqui são todas as áreas, e aqui na ciência da computação, matemática, biológica, agricultura, na física, nas ciências sociais e nas engenharias. E aqui o que a gente está vendo é o percentual de mulheres. A escala vai até 100, tá? Então, de cada 100 mulheres, no ano mais recente, né, em 2013, 50% mais ou menos das mulheres da biologia, da agricultura e do meio ambiente eram mulheres, do total de cientistas, né? Mas esse percentual é muito menor, né, quando a gente vai para a física, e menor ainda quando a gente vai para a engenharia. Então, a gente está falando aí de áreas, né, de territórios em que as mulheres ainda custam a entrar, né, custam a serem incorporadas, né, e terem algum espaço dentro desses territórios. Esse dado aqui é dos Estados Unidos, mas a gente tem isso no mundo inteiro, tá? Não há nenhum país, eu desconheço um país em que você tenha uma distribuição equilibrada, né, entre as áreas ao longo do tempo, não existe isso, tá? E a última segregação tem a ver com essa, que a gente chama de hierárquica ou vertical, que tem a ver com a ocupação, né, dos cargos, né, de maior poder, né? Então, é isso, né? Que tem uma mulher subindo aqui para chegar no cargo de maior poder, né? O homem já está mais lá em cima, a mulher está lá mais lá embaixo. Tem até umas criancinhas aqui, depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? E a gente pode pensar, não existe, não, isso é bobagem na ciência, não existe isso. Será que não? Né? A gente pode se assustar um pouco sobre isso. A gente pode dar aqui um exemplo. A gente tem, né, nas universidades públicas federais, o cargo máximo, estou pensando, o cargo acadêmico maior das universidades públicas federais é de professor titular, não é? Então, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha que fazer um novo concurso, né, para poder assumir essa vaga. Isso mudou, e aí, ao longo do tempo, a gente vai ver uma mudança, tá? Mas a proporção era uma proporção muito pequena de mulheres ocupando esse nível máximo da carreira, né? Enquanto os homens eram a maioria. E aí, independente da área, tá? Lá nas ciências sociais, na engenharia, você tinha a ocupação desse cargo máximo, cargo acadêmico máximo, era ocupado por homens. É interessante que a gente faça algum tipo de levantamento mais, talvez daqui a uns 5 anos, para ver se houve uma mudança, porque a gente mudou esse ritmo de promoção na carreira, né? Bem, e quando a gente fala de segregação hierárquica, né, de chegar a esse cargo máximo, a gente, no final das contas, a gente também está falando de salário, né? Então, isso impacta diretamente no salário. Então, todas as estatísticas mostram que os salários de homens são maiores do que das mulheres, né? Isso também é verdadeiro para a ciência, no Brasil e fora do Brasil. Mas a ciência brasileira está nas universidades, nos institutos de pesquisa. É verdade. E também é verdade que os nossos salários são iguais. Mas veja, se os homens ocupam os cargos, né, mais altos, eles são eles recebem uma remuneração diferenciada. Então, isso, no final das contas, vai impactar o salário de homens e mulheres, tá? Então, é importante a gente refletir sobre esses 3 tipos de hierarquia, né, de segregação, né, e que são comuns em todos os países, tá? Eu esqueci, eu trouxe um exemplo aqui na Europa, esses são dados da União Europeia, de 28 países,
a curva, não sei se está dando para ver bem, mas aqui são 4 curvas, tá? Mas são 2 curvas, a azulzinha que está aqui, essa curva, ela diz respeito aos homens, tá? Um percentual de homens, enquanto que o abóbora de mulheres, tá? São 2 curvas, mas em cada uma dessas cores a gente tem 2 curvas, a contínua é o ano mais recente, que é 2016, e depois a gente tem um pontilhadinho, que é 2013, mas as curvas batem, então significando que não houve nenhuma alteração aqui nesse perfil, né, de distribuição de homens e mulheres. E o que é cada um desses pontinhos aqui, né? É o nível acadêmico em que homens e mulheres estão. Então, a gente, assim, muito grosseiramente falando, aqui a gente pode pensar, são aqueles alunos que estão iniciando na universidade. É o calouro, tá? Aí vai passando, tem mestrando, doutorando, e aqui no final. Então, vamos ver só o início e o final. Então, aqui está entrando na universidade, e aqui já está na universidade, trabalhando no posto máximo da universidade, tá? Então, percebam que aqui no início, de cada 100 ingressantes, né, 45 eram homens, 55 eram mulheres. Se a gente olha para o final aqui desse gráfico, a gente vai ver que de cada 100 professores, digamos, titulares, se a gente imaginar uma equivalência ao nosso sistema, de cada 100, 78 são homens e 24 são mulheres. Ora, começa maior, aqui eu tenho uma proporção maior de mulheres, mas lá no fim da carreira, isso se inverte absurdamente, não é? Então, o que está acontecendo, né, com as mulheres? O que é isso que vai tirando as mulheres, vai dando menos chances para as mulheres de ocupar esses espaços? São múltiplas as nossas razões, as razões sociais, culturais, institucionais. Depois a gente pode abrir para isso, tá? E, por último, um último conceito tem a ver com o teto de cristal, que tem toda a relação com isso aqui, né? Então, essas mulheres que chegam aqui, né, que conseguem chegar aqui na carreira, na verdade, é todo esse pedaço aqui, finalzinho da curva, né? O que acontece que elas não chegam lá no topo da carreira, né? Entrou na universidade, conseguiu passar no concurso de uma instituição acadêmica, científica, né? Por que ela não consegue chegar lá no topo da carreira? Então, as cientistas sociais, né, você tem uma discussão que chega a esse conceito, é um conceito tipicamente das ciências sociais, que é essa barreira invisível, né, que está aí, né, com vários obstáculos implícitos, né, obstáculos de natureza institucionais, principalmente, né, que acabam impedindo que essa mulher chegue ao topo da carreira. E alguns sociólogos, né, a gente pode pensar do ponto de vista, aqui eu trouxe para vocês um conceito que é muito típico do Pierre Bourdieu, né, que vai tratar de capital científico, a gente pode imaginar que essas mulheres, né, a gente acaba explicando muito, né, esse sucesso inferior das mulheres, né, porque elas teriam um capital científico menor do que dos homens, né? Então, elas publicam menos, elas dão menos palestras, elas têm menos alunos, elas se relacionam menos, o círculo ali de relações, né? Aquelas relações que estão em postos chaves, né? Elas também têm um ritmo menor de relacionamentos, então tudo isso também poderia ser justificar, né, esse sucesso menor das mulheres na carreira, tá? Mas aqui a gente está pensando que o sucesso eu estou explicando o insucesso na carreira através da própria dinâmica da carreira. Será que isso basta, gente? Será que vai ser sempre assim? Será que só isso explica? Bem, parece que não. Então, esse aqui é um primeiro trabalho que eu trouxe para vocês, que está na Nature, né? E foi um trabalho que durou aí 8 anos, tá? Então, eles entrevistaram mais de 840 cientistas, né, que em 2003, né, que ao longo, né, principalmente de 2003 a 2006,
esses pesquisadores, eles tiveram pelo menos um filho, tá? E aqui são pesquisadores homens e mulheres que tiveram um filho nesse período. E depois de 8 anos, então eles foram contactados para saber onde é que esses cientistas, homens e mulheres, estavam, né? Todos eles, lá no início, né, antes de ter o filho, né, eles tinham um cargo que a gente chama de full professor, né, professor de tempo integral ou pesquisador de tempo integral. Tá? Então, são 40 horas dedicadas à pesquisa e ao ensino. Homens e mulheres. Aí vamos ver o que aconteceu depois de 8 anos. Estão todos aqui, mães e pais, porque eram só mães e pais. Então, nas mães, aquelas mães que antes tinham essa relação de vínculo, né, tempo integral, aí um pouco mais de 50% delas se manteve como tempo integral. Beleza, mas olha, tem um pedaço aqui que mudou, encurtou o tempo dela, aquela relação de vínculo com a instituição diminuiu o tempo, né, passou para parcial. E tem aqui um percentual maior ainda de mães que saiu da carreira de ciência e tecnologia, saiu da universidade, do instituto de pesquisa. E um percentual também muito alto, que é o vermelhinho, simplesmente deixou de trabalhar, está em casa cuidando dos filhos da casa. Vamos ver o perfil dos pais? Já dá para ver que é muito diferente, não é, gente? Então, os pais, um percentual muito maior, manteve o mesmo vínculo, aquele vínculo de 40 horas. Né? Um pedacinho muito pouco mudou para vínculo parcial. Né? Aqui tem um percentual que é igual, né, daquele de professores que migraram, saíram da academia ou do instituto de pesquisa e foram trabalhar em outro lugar. E um percentual mínimo aqui deixou de trabalhar. Logo, a gente percebe claramente, né, o quanto que a questão, né, o quanto que a maternidade, muito mais do que a paternidade, está tendo reflexos e impacto direto, né, no vínculo, nesse caso, no vínculo institucional e, evidentemente, no fazer da ciência. Não é verdade, gente? Tá? Então, aí temos a pandemia, né? Chegamos na pandemia, a pandemia vem revelar, vem nos colocar uma nova situação, um novo contexto, né? Então, a gente tem um anúncio da Organização Mundial da Saúde, né? Que declarou que estamos até hoje, né? Uma pandemia, isso foi em março, né? Bem no iníciozinho, segunda semana de março, dia 11 de março, e de lá para cá estamos todos com uma rotina completamente diferente, né? Mudamos absurdamente nossas vidas. Todos os profissionais? Não, né? Claro que não, né? Uns muito mais do que outros, é verdade, né? Mas a gente está falando de cientista, e o cientista, esse que está vinculado às universidades, a gente sabe que houve um impacto direto, né, nessa atividade. Então, são inúmeros trabalhos que falam sobre isso, tá, gente? Eu vou tentar ser breve aqui, vamos ver se eu consigo, né? E para a gente depois abrir para discussão. Então, olha aqui, esse aqui foi um desses trabalhos que mostra o impacto da Covid entre cientistas. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram um questionário gigante para um monte de gente, mas eles tiveram esse retorno aqui, de 4.500 pessoas. Todos eram professores de universidade, né, e também pesquisadores de renome, todos eles. E o que eles perguntaram? Olha, antes da pandemia, quanto tempo você dedicava à pesquisa? Em horas. E depois da pandemia, quanto tempo? E fizeram isso, né? O antes e o depois, em horas. E foram ver se havia diferença entre o antes e o depois, em questões de carga horária, tá? E aqui, então, eles estão mostrando para várias atividades desses cientistas, tá? E aí, o que eles foram ver? Então, se houve mudança. Se não houve mudança na carga horária, então a gente vai ter 0 de mudança, 0 percentual. É isso que o gráfico está falando, todo mundo está mostrando aqui, tá? Se no pós-pandemia, né, houve diminuição da carga horária, então a mudança é negativa, então vai estar para esse lado de cá do gráfico, todo mundo aqui.
Se passou a trabalhar mais, então vai estar desse lado de cá, tá? Então, é sobre isso que a gente está vendo, e a gente vê claramente que o maior, e cada barrinha dessa daqui, né, é um percentual de pesquisadores, dos respondentes. Então, aqui, 20% dos respondentes, tá, disseram aí que teve um impacto, talvez aqui em torno de 80%. Né? Quer dizer, deixaram a carga horária deles diminuiu 80% na pesquisa. Tá? Então, a gente percebe claramente, se a gente compara todas essas tarefas, aqui é pesquisa, aqui é submeter para projetos, né, editais, aqui é o ensino, e aqui são outras atribuições. Então, claramente, mostra claramente que o impacto maior e negativo, né, então, esses pesquisadores reduziram muito a carga horária deles em pesquisa, tá? Muito mais do que em todas as outras. E aí, então, eles foram investigar, né, se havia alguma relação dessa carga reduzida, né, da pesquisa com a área, e é isso que está sendo mostrado aqui. Aqui lembra que é o 0, 10, é do tempo dedicado à pesquisa. Então, todo mundo que está aqui está negativo. Vejam, as áreas que tiveram maior impacto, que deixaram, né, cujos pesquisadores passaram a dispensar, né, a ter menos tempo na pesquisa, são as áreas mais experimentais, que precisa estar lá no laboratório, não é? Então, é claro isso. E desse lado de cá, o que eles estão vendo são variáveis demográficas, tá? Então, a mesma coisa, todo mundo aqui é negativo, tudo isso aqui afeta negativamente, né? Ajuda, né, nessa carga horária negativa, né, menor no pós-pandemia na pesquisa. Mas o que eles estão ressaltando, principalmente, são as mães, né? Então, mães com crianças de 5 anos, né? Então, esse grupo aqui foi o que teve maior impacto, tá? Só mulher também é muito alto. Aí, quando junta mulher com criança, tá? Que está mais para cima aqui, tá essa aqui, então a gente percebe que não é só ser mulher, mas é mulher com crianças menores com até 5 anos de idade. Essas mulheres reduziram muito a carga horária delas, dedicadas à pesquisa. Bem, aí a gente tem outras pesquisas mostrando outros impactos, né? Essa aqui mostra, né, tá falando sobre a questão da autoria, né? Mulheres, né? Então, se a gente pensa que uma parte da pesquisa é essa, de escrever, né, de publicar aquilo que a pesquisa foi com, né, os resultados da pesquisa, né? Então, esse trabalho aqui foi lá em alguns repositórios de pré-print, né, depois a gente pode falar sobre isso, tá? Mas foram pré-prints, então são publicações que ainda não passaram pela revisão pelos pares, e aqui eles observam também que as mulheres têm uma redução. Os homens crescem, como aqui na totalidade de autorias, é isso que eles estão vendo, tá? Então, de cada, aqui milhares, né, 30 mil, acho que é isso, autores, né, a maior parte é de homens, a gente sabe disso, aqui é no ano antes da pandemia e aqui pós-pandemia, tá? Mas na pós-pandemia cresceu aqui, ó, 6,4, e as mulheres não cresceram no mesmo ritmo. Então, está sugerindo que sim, isso está impactando, a pandemia está impactando nesse aspecto da ciência, que é a produção científica, e que vai ter um impacto também na carreira da mulher, de homens e mulheres, né? No Brasil, a gente tem esse estudo aqui, que não é num repositório, mas é sobre uma revista, que é essa revista Dados, que é uma revista das ciências sociais, muito importante, e aqui eles fizeram algo parecido com aquele lá, tá? O primeiro ano aqui é de 2016, e o último ano é 2020, tá? Aqui é o segundo triênio, é por triênio aqui. E aí, se a gente passasse uma régua aqui, a gente ia perceber que, assim, aqui a autoria, então, mulheres autoras, então, as mulheres autoras, elas representavam mais ou menos 40%, mas, olha, veio a pandemia, já caiu para 28%.
E aí, quando faz essa mesma análise nos autores, nos primeiros autores, né, no autor número 1 dos artigos, essa queda é ainda maior, tá? Então, sugerindo que, olha, até em revistas, né, até numa revista que é uma revista das ciências sociais, em que as mulheres são maioria, até mesmo aqui você tem uma queda, um impacto bastante evidente, tá? Bem, então, para terminar, eu trago para vocês, então a gente poderia falar que eu tenho uma enormidade de dados, porque cada dia surgem novos dados, né, sugerindo, né, e mostrando realmente como que a pandemia está impactando os cientistas, mas mais especificamente as mulheres cientistas, e principalmente dentro do grupo de mulheres, as mulheres mães, né, e mães de crianças pequenas ainda, né? Esse grupo tem sido estudado, tem inúmeros trabalhos que mostram esse impacto, né? No Brasil, a gente ainda não tem isso, né? Eu estou até participando de um projeto, né, para fazer um levantamento em uma universidade pública federal, não posso falar o nome ainda, né, para entender um pouco isso, como tem sido a rotina, né, de homens e mulheres, professores cientistas dessa universidade, e verificar se e como a pandemia impactou o trabalho deles, especialmente a pesquisa, né. Tem um aspecto que eu não mencionei aqui, né, que se soma à questão da maternidade e do cuidado com as crianças menores, que é o tempo de carreira. Então, também as cientistas mais jovens, essas também são muito impactadas, né? Então, se a gente soma tempo de carreira, maternidade e crianças pequenas, isso é a combinação perfeita para a gente ver, para a gente observar o fenômeno, observar de forma muito clara, né, o fenômeno da desigualdade na ciência. Esse trabalho aqui é um trabalho que foi, né, publicado recentemente nos Anais da Academia Brasileira de Ciência, em que as autoras, elas vêm ali, né, fazendo quase que uma denúncia, mas que é uma denúncia que todos sabem já, né, sobre esse momento que a gente está vivendo da Covid, que de fato expôs, né, colocou de forma muito clara a questão da desigualdade, né, e como que a maternidade e o cuidado com os filhos impacta, né, a carreira de uma mulher, a vida de uma mulher cientista. E aí, no final desse trabalho, né, que é uma carta, né, as autoras, então, elas estão ali sugerindo algumas medidas, algumas estratégias, né, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Curto prazo, eu vou destacar aqui algo que, inclusive, já vem sendo mais ou menos feito, eu estou imaginando, mas de forma informal, as instituições, de fato, ainda poucas estão, de fato, se atentando a isso, né? Mas é essa a permissão de que as mulheres, né, mães de crianças pequenas, trabalhem de forma remota, né? Completamente, integralmente de forma remota, né? Então, a gente está tendo essa discussão. A UFRJ, recentemente, a reitoria criou um grupo de trabalho para pensar esse momento e pensar nessas novas situações, que não são tão novas assim, na verdade, né, mas que a pandemia colocou para cima, né? Então, é muito interessante ver esse tipo de iniciativa, mas internamente alguns institutos, alguns programas já estão pensando, já estão olhando para esses problemas, né? A médio prazo, né, eu acho que é interessante essa última aqui de mencionar, né, que de que nesses processos, né, processos avaliativos, seja da ascensão da carreira, seja também na alocação de recursos para pesquisa, sejam sempre considerados, né, que esses processos incluam e considerem a questão da maternidade, né? Então, é necessário isso, muito urgentemente, né, porque a gente já viu
faz muita diferença. E a longo prazo, aí esse aqui realmente são muitas mudanças estruturais, né, políticas específicas, né, políticas institucionais, políticas de governo também. Institucionais são todos esses ambientes, né, que possam permitir, né, um ambiente saudável e acolhedor, né, para as crianças, então com creches que estejam ali no ambiente das mães, ou dos pais também, mas principalmente das mães, né, e que deem esse tipo de suporte para as mães, né, porque muitas vezes as mães não têm esse suporte de forma institucional e para todas. A gente sabe disso, a UFRJ, por exemplo, não tem uma creche que dê conta de toda a demanda, né? Bem, eu convido a todo mundo a ler esse trabalho, eu vou deixar depois com vocês essa minha apresentação, e por hoje é isso. Obrigada, gente. Não sei se deu tempo de eu falar tudo. Deu. Oi, Jaqueline, agradeço imensamente essa palestra. Se você puder tirar agora, isso. Que aí agora a gente pode colocar aqui, né, quem tiver alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida que eu queria colocar. Esse estudo, ele está considerando também o desemprego? Porque aqui no Brasil, quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa muito nas universidades, né? A gente pensa muito no serviço público. Mas em outros países pode ser que não seja assim, né? As diversas empresas, por exemplo, que estão produzindo as vacinas, existe muito cientista, muita gente trabalhando em empresas privadas. Esse estudo que foi mostrado, ele está considerando também o desemprego? As mulheres cientistas sofreram desemprego nesse período de pandemia? Porque existem duas coisas, né? A mulher ela fica numa situação muito vulnerável nesse período, ainda mais com criança pequena, porque ela tem que fazer uma escolha. As creches aqui no Brasil estão fechadas. Com quem que você deixa seu filho? Exatamente. Você vai deixar com o vizinho, tendo esse risco de contaminação? Então, muitas delas também podem ter optado por sair do trabalho, ou então foram já dispensadas porque não tinham com quem deixar seus filhos. Então, eu queria saber um pouco com relação ao desemprego dessas mulheres, né? Se esse estudo está considerando também essa questão, porque não é uma questão só das cientistas, né? A gente vê as mulheres que trabalham, por exemplo, no comércio, como que ficaram desatendidas nesse período. Porque as crianças dependem de uma creche pública, as creches particulares também não estão funcionando, e com quem você deixa seu filho? Os homens geralmente não vão sair dos seus empregos, e isso fica a cargo da mulher. Então, eu queria saber um pouco mais disso. Obrigada. Então, são muitas questões, né? Vamos lá. Eu acho que no primeiro momento, a questão do desemprego, isso tem muitos dados que mostram que durante a pandemia, o desemprego foi muito maior entre mulheres. Isso é ponto pacífico, não existe controvérsia sobre isso, né? Mas esses estudos que eu mostrei para você, eles são estudos com cientistas, né? Que estão vivendo a rotina e estão ainda mantendo seus vínculos, né, com as instituições, que são ou universidades ou institutos de pesquisa, né? Então, ali não está se olhando indústria, é verdade. A gente não tem, eu pelo menos desconheço, acho que é bastante interessante, né, essa perspectiva da indústria, a indústria do Covid, né? Não é a indústria do Covid, porque a indústria que não é Covid, talvez as mulheres já estejam fora há muito tempo, né? Porque estão em casa cuidando dos filhos, mas eu não saberia te dizer, tá? Sobre a indústria, realmente não sei. Mas a redução, né, do número de submissões de trabalhos com autoria de mulheres, isso também é ponto pacífico. Tem estudos lindíssimos, porque eles são... Tem um estudo, depois eu posso compartilhar com vocês, é um espetáculo, né? Olhou toda a base dos repositórios pré-print, ainda pegou uma boa parte da Springer, né, que é da Nature, e fez ali um levantamento antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, para ver diferentes áreas
trabalhos relacionados à Covid. É assim, é um espetáculo, mostra claramente, assim, é uma redução drástica. O Brasil foi um dos que mais despencou, faz por país, inclusive, muito interessante. Mas ali tinha uma estatística tão difícil que eu achei melhor não colocar aqui para vocês, mas é muito interessante. Então, assim, qual é a lógica disso, né? Qual é o racional que está por trás dessa minha fala, na verdade? Então, nós, professoras de universidade, né? Vocês também são avaliados, né? A gente tem uma progressão na carreira, não é? E a progressão na carreira, ela depende de um desempenho mínimo, não é? Em várias atividades. Na verdade, em várias atividades. E aí, uma delas é na pesquisa. Não sei se vocês aí têm isso, mas a gente tem. Né? Todos temos lá na UFRJ, todas as universidades passam por isso. Então, como que a gente vai conseguir? Então, essa é uma reflexão, e as universidades não pararam para ver isso ainda. Como é que a gente vai avaliar esse ano que passou? Homens e mulheres vão ser submetidos às mesmas regras? Assim, os dados estão sugerindo que não deveriam, né? Porque as mulheres foram impactadas muito mais do que os homens, né? Então, eu não tenho filho, então eu não estou sofrendo esse problema. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais publiquei na minha vida. Não que eu não esteja fazendo nada, eu estou fazendo muita coisa, mas eu consegui me organizar, porque eu não tenho filho, menos ainda em escola em idade pequena, né? Que esse cuidado acaba, de fato, caindo nas mãos das mães, mesmo o pai estando em casa. A gente sabe disso, não é, gente? A gente sabe que a mãe acaba assumindo mais essas responsabilidades. A professora Alessandra, que como docente pode dizer bem isso. Então, né? Então, esse é o impacto. Então, Shirley, só para terminar, eu adoraria fazer um trabalho sobre isso, sobre o levantamento nas indústrias. Mas, veja, aqui no Brasil, a ciência brasileira não está nas indústrias. Né? Nos Estados Unidos é verdade, na Europa, alguns países, no Japão, né? Talvez mais para frente isso venha a referência, a gente pega a referência, porque esse estudo não foi feito no Brasil, esse estudo foi feito fora. Então, eu não sei qual a realidade lá, porque a gente aqui, como fala em pesquisa, associa logo uma instituição pública. E nesses países talvez não seja isso, né? Mesmo porque eu também não sei nem como é que funciona o próprio quadro de serviço público dentro de uma universidade americana. Não sei se existe um vínculo, por exemplo, de estabilidade, né? Como acontece aqui no Brasil. Então, assim, porque a gente fica muito pensando, mas considerando a nossa realidade. Então, às vezes, esse impacto lá, não só da mulher ter que ficar com o filho, mas muitas delas, se for um vínculo como se fosse uma empresa, né, uma coisa privada, talvez também esteja contando aí um desemprego muito grande das mulheres cientistas, já que uma empresa privada não vai ficar pagando uma mulher para ela ficar em casa tomando conta do filho. Então, é essa reflexão que eu queria colocar quando você colocou o estudo das mulheres cientistas, mas esse trabalho não foi feito aqui. Então, a gente tem que ver o impacto disso também. Desses dados que eu mostrei, o único que é nosso, poderia assumir 100% nosso, da revista Dados, né? Que ali as autorias de mulheres caindo drasticamente ali no pico da Covid aqui no Brasil. Isso é nosso aqui. Né? Eu também tenho um projeto de fazer uma análise num periódico nosso aqui, porque eu sou editora de um periódico, mas eu ainda não consegui os dados, então... mas isso, então, assim, mas você tem razão. Aquele o segundo trabalho que eu mostrei, né, que fala da carga horária antes e depois, né, foi muito bem conduzido, mais de 4.000 pessoas respondentes, né, e ali você tem um misto de professores e pesquisadores sêniores, né, sêniores, não sei se só sêniores, mas pesquisadores de renome, e europeus e estadunidenses,
não tem pesquisador do hemisfério sul. Entendi. Tá? Eles mudaram só para o hemisfério norte. A gente tem uma pergunta aqui da Laura Beatriz. Quais são os 2 primeiros tipos de segregação? Ela não conseguiu acompanhar. Então, se você puder dar uma resumida aí, só para ela poder entender e contextualizar. Eu falei de 3 segregações, né? A segregação institucional, que é a instituição, né, que exclui mulheres, né? Então, citei hoje, a gente fala, isso é do passado. Não é não, tá? Vem aqui para o Rio de Janeiro, vai ali no Colégio São Bento, quem conhece, um luxo, né, do Colégio São Bento. As meninas, é um colégio para meninos, somente, tá? Esqueci de falar, o MEC, todo ano o colégio tem que pagar uma multa para o MEC, e ele prefere pagar a multa a deixar as meninas entrarem, tá? Então, essa é a número 1. A segunda é a horizontal, não é que eu chamei de horizontal, territorial, é essa da ocupação desigual de mulheres e homens, né, nos campos, né, campos do conhecimento, nas disciplinas, né? Então, você tem muito claramente isso, no Brasil e no mundo, você tem uma participação maior, né, de mulheres nos campos mais das ciências sociais, das ciências humanas, tá? Nas ciências mais duras, a gente tem ali um percentual relativamente grande de mulheres da saúde, biológicas, né? Depois você vai nas exatas, aí já começa a baixar, né? E se for na matemática, baixa mais um pouquinho, se for nas engenharias, aí despenca, né? Então, é claro que quando a gente olha dentro de cada uma dessas grandes áreas, a gente também tem desigualdades ali, né? Então, na química, química de produção, não é? Acho que fala assim, química de produção, ou não, engenharia de produção, troquei. Na engenharia de produção, você tem muitas mulheres, né? Aí você vai na engenharia nuclear, né? Aí é quase ninguém, quase nenhuma menina está lá, né? A mesma coisa na física, se tem a mesma coisa né? Então, internamente, da mesma forma nas ciências da saúde, né? A gente pode até pensar dentro das áreas, né? Na medicina, tem muita mulher? Mais ou menos, né? Olha quem está ocupando ali os postos da... Aí eu estou falando como profissão, tá? Mais do que ciência, né? Mas você tem também, pensando como profissão, as meninas, as mulheres médicas, elas são mais, proporcionalmente, em maior número, naquelas sub-áreas, digamos, quase de menor prestígio. Olha lá, pediatria. Quem quer cuidar de criança? Não dá dinheiro, gente, não é? Apesar que agora você tem uma grande participação de mulheres na dermatologia. Mas por quê? Porque todos esses tratamentos, não é? Você tem aí, mas tem uma disputa grande com os homens. Então, tem muitos estudos que mostram também a íntima relação, né, entre a remuneração da área, aí eu estou falando da área profissional, né, e a participação de mulheres, tá? Então, é uma relação inversa, né? Uma relação inversa. Menores salários, maior a fração de mulheres, tá? Só um comentário aqui, Jaqueline, desculpa, Shirley, se me permitir, que na engenharia a gente vê assim, você estava comentando, né? Eu comecei fazendo engenharia química na UFRJ, e eu percebi que era só na engenharia química e na engenharia de materiais que tinha mulheres. Engenharia elétrica, engenharia naval, que tem no fundão, não tinha quase mulher. Assim, você contava nos dedos, porque a engenharia, o básico, fazia todo mundo junto. Física 1, cálculo 1. Então, assim, você via mulher. Quando era mulher na engenharia, era só engenharia química no meu curso ou engenharia de materiais. O resto era só homem. Impressionante essa discrepância que a gente observava. Só isso que eu acho. Muito bom. Parabenizar, que é maravilhoso. Temos uma engenheira aqui, ela vivenciou o que é ser uma exceção, né? É um pouco isso, né? Nós mulheres, quando estamos lá, a gente é olhada como uma exceção, né? Eu acabei migrando, na verdade, para química, né? Porque eu gostava de laboratório, né? Então, acabei fazendo química industrial.
Porque, assim, da engenharia você precisava de conhecimentos da química para aplicar a projetos de engenharia, que não era muito o que eu queria. Então, eu acabei migrando para a área de Química Industrial e sou professora lá no IFRJ Arraial do Cabo. Obrigada aí, foi ótimo. Parabéns. Margarete quer falar um pouquinho? A gente vai depois da Margarete, a gente vai encerrar, porque tem uma outra palestra, tá bom? Ótimo. Eu queria fazer um comentário que a Jaque falou, né? Que assim, uma das soluções, por exemplo, né, pós-pandemia, seria a questão do trabalho remoto, que auxiliaria, né, as mulheres a darem atenção às crianças pequenas em casa, não sei o quê. Mas aí, Jaque, você também não acha que isso, apesar de ser uma coisa boa, porque se tivesse creche pública, né, todo o normal voltando ao normal, com creches, como você falou, né, uma instituição seria o ideal, né, que a mãe estaria próximo, né? Mas, em não havendo isso, o trabalho remoto seria, a princípio, uma solução interessante. Mas você não acha que isso também não ia afastar esta pesquisadora mulher dessa rede, né, de contato do próprio grupo, de liderança, fazendo mais um impacto assim, para a progressão de carreira dela? Porque ela ficaria isolada. Apesar dela estar trabalhando e produzindo bem, ela não ficaria um pouco isolada nesse trabalho remoto, sem estar ali fazendo aquele social, aquele contato pessoal também, que eu acho que deve, né, contribuir para esse teto de vidro ser um pouquinho rachado, né? Quando você faz as coisas. Não, então, mas aquelas ali eram recomendações, digamos, imediatas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que algumas instituições estão aí, né? Estão ainda atuando, né? Então, como é que dentro da ciência a gente sabe disso, né? Então, e alguns desses diretores, enfim, dos dirigentes, eles acabam fazendo pressão para que as mulheres retornem, não é? Então, isso pode não ser para a gente, não foi no meu caso, né? Não foi desse jeito na minha unidade, não conheço nenhum lugar na UFRJ que tenha forçado, né? Mas isso, pelo visto, está acontecendo. O Brasil é muito grande, não é? Então, ali, essas recomendações, elas vieram de uma enquete que esse grupo parece que fez, né? E ali depois, então, elas conseguiram sintetizar naquela lista de recomendações, né? Então, assim, como algo muito, muito imediato, né, garantir que essas mulheres fiquem em casa, pelo menos, já que tem que cuidar dos filhos, que cuida dos filhos, não é? Que não fique com a cabeça de ter que ir ao trabalho nesse momento, né? Então, acho que é nesse sentido, sabe, Margarete? E aí, num segundo momento, quando as coisas retomarem, aí sim, aí a vida é normal, mas sempre pensando em estratégias para que essas desigualdades que estão aí, né? A gente sabe que estão aí, sempre estiveram, né? Para que a gente busque algum tipo de redução dessas desigualdades, né? E isso não vai passar se a gente deixar de lado todo o impacto que a maternidade e o cuidado com os filhos causa na mulher, principalmente, né? Eu sei que tem muitos homens que depois vão falar assim, nossa, mas eu também... Claro que sim, mas assim, historicamente, as mulheres assumem e têm assumido essa responsabilidade muito mais do que os homens. A gente sabe disso, não é? Tá, Maggie? Depois você lê o trabalho das nossas colegas lá, é muito bacana. Então, tá bom, Jaqueline, foi muito boa a sua palestra. Assim, esclareceu muita coisa, né? A gente tem aqui alunos participando, temos pais também, temos homens participando dessa palestra. E é bom a gente repensar, né? A gente tem que refletir. Mesmo porque, como você falou, a instituição ainda não está pensando de como que ela vai fazer essa avaliação depois. Porque tem a questão profissional, né? A avaliação de carreira para você progredir. E Exatamente. quando ela vai pensar nisso? Aí, quando chegar na hora da avaliação, qual vai ser o critério? Então, muito bom você ter levantado isso, né? Essas questões aqui, eu te agradeço. Próximos eventos a gente vai manter contato. A Margarete já falou que você pode ficar na casa dela, curtir com a tá bom? Olha, obrigada. Pessoal que participou aí também, muito obrigada, tá? A gente agora tem uma outra atividade, quem puder assistir, vai ser muito legal.
Muito bom. Obrigada para todo mundo. Bom final de evento para vocês. Tchau, Margarete. Tchau, Alessandra. Alessandra. Tchau, Shirley. Beijo para vocês. Tchau, Zecaline. Muito obrigada por abrilhantar aí a semana nossa. Que bom. Valeu. Que bom. Beijo para todo mundo, gente.